Boa tarde mais uma vez ao grupo Tiquinho de Trek de Mulher. Mais uma vez estou dirigindo. Talvez eu grave os vídeos para o grupo sempre dirigindo, porque é a hora que eu tenho quase que livre. Tá certo? Vou deixar hoje uma palavra que está no Evangelho de Marcos. Eu não consigo ler, mas você pode acompanhar depois no capítulo 4, no versículo 35 em diante, quando Jesus acalma a tempestade. A hora que o sol melhorar, eu tiro o óculos para não ficar tão impessoal. E nessa parte, os discípulos vão com Jesus, então entram no barco para irem para outra margem. Jesus havia ministrado para uma multidão, como ele sempre fazia, e logo depois, então, Jesus dá a direção de que eles saiam no barco para outra margem. E Jesus acaba dormindo no barco. E depois, com certeza, quando Jesus estava dormindo, uma tempestade veio de encontro a eles. E o mar ficou revolto, o vento era muito forte. Enfim, a tempestade estava suficiente para afundar o barco e matar todos que estavam ali no barco. E eles se apavoraram. E eles perguntaram, eles acordaram a Cristo e perguntaram a ele se ele não se importava, se Jesus não estava ligando para a situação, dando a devida importância para o perigo em que eles estavam correndo. E Jesus então aquieta a tempestade, aquieta o mar mediante a sua palavra e pergunta depois aos discípulos, aqueles que estão no barco, porque eles ainda são tão tímidos, porque ainda são tão inseguros, se eles não tinham fé suficiente ainda. Uma ambulância está passando. E o que eu quero falar? O que eu quero trazer para os nossos dias de hoje? Às vezes a nossa situação estava indo tudo bem. A nossa situação estava sob controle. Nós saímos na direção daquilo que Deus nos mandou fazer e muitas das vezes nós esperamos que se Jesus nos mandou para uma direção, o Senhor está com a gente, nós não vamos ter nenhum tipo de problema, nenhuma intercorrência. E assim como aqueles discípulos com certeza imaginaram que no barco não iria acontecer nada, ainda que acontecesse algo com o barco do vizinho, mas com o barco deles jamais. E eles passaram pelo mesmo problema. Então, às vezes, você está passando por situações difíceis na sua vida que você pensa que você vai ser exterminado, você não vai suportar, você vai perder tudo, não vai sobrar nada de você. Assim como aqueles discípulos naquele barco. E enquanto Jesus dormia, o que significa isso para nós hoje? É como se nós não estivéssemos vendo nenhum movimento de Deus a nosso favor. Nada, Deus não está operando em área alguma. E às vezes você está ouvindo agora essa palavra e você tenha pensado com Deus: Senhor, onde o Senhor está que o Senhor não está vendo a minha situação? Onde o Senhor está que o Senhor não está vendo a minha angústia, a minha aflição e não faz nada a respeito? Senhor, o Senhor não vai agir a esse favor? E aqueles discípulos então acordaram Jesus. E às vezes a sua vontade é que Jesus se mexa, se mova, faça alguma coisa. Senão não vou suportar, Senhor. E eu quero falar para você nessa tarde, então, que Jesus, ele continua no seu barco. Ainda que você não perceba nenhum movimento, nenhuma ação, ainda que você pense que Deus não está operando e agindo em seu favor, ele está agindo no seu favor. Ele está operando para você. Ele pode parecer que está dormindo, mas ele está lá. Ele é o Todo-Poderoso. E já assim como Jesus acordou, acalmou a tempestade, o Senhor vai acalmar a sua tempestade, a sua situação difícil, o seu problema que não existia e passou a acontecer. Aquela situação que para você é impossível. Impossível para você. O Senhor vai operar e Ele vai entrar a seu favor. Ele vai despertar nesta situação. Ele vai fazer um mover. Ele vai mudar a sua situação. Creia nisso. Mas Jesus está te perguntando nessa tarde: você ainda não tem fé suficiente
Você não se lembra de todas as bênçãos que o Senhor fez para você, todos os escapes que Deus te deu, todo o poder que você já presenciou com Deus. Você sabe das coisas que Deus faz e opera. Então não perca a sua fé pela sua luta. Hoje, nessa tarde, eu quero que você fique com essa palavra gravada mesmo na tua mente, no teu coração. Todos nós passamos por problemas, mas não deixe que o problema, a luta, termine com a sua fé. Te deixe desesperançoso, entristecido, desanimado, a ponto de pensar que vai morrer nessa situação. O Senhor está ainda no teu barco, Ele está no meu barco. Nada está escondido aos olhos de Deus, diz a palavra de Deus. Então nada está escondido do Senhor. Saiba disso, creia nisso, se alegre nessa palavra. E saiba que Deus age em favor dos seus. O que acontece é que muitas das vezes a forma de agir do Senhor não parece com a nossa forma, da forma que nós faríamos, mas a forma dele é a mais correta. Então que você fique com essa palavra baseado no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículos 35, acho que até 41, de que o Senhor é aquele que, ainda que pareça que esteja dormindo na nossa situação, no nosso barco, Ele vai acordar, Ele vai agir e Ele vai perguntar para mim e para você se nós estamos firmes na fé. Nós temos que crer no impossível, acreditar no invisível, para que o Senhor se alegre de nós. Que você tenha uma tarde abençoada hoje e que você possa ter recebido de Deus uma força, um renovo. Um bom fim de semana para você, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.